No vídeo de hoje, eu quero falar para vocês alguns detalhes que podem estar atrapalhando a tua amamentação. Pensando em algumas atitudes que nós podemos fazer, às vezes até sem pensar, dentro do processo da amamentação, eu separei 4 delas para poder detalhar para vocês que podem sim estar atrapalhando o sucesso da tua amamentação. Mas antes, deixa eu te contar uma coisa que eu gostaria muito que você soubesse. Eu criei um grupo no Telegram, onde eu coloco conteúdo sobre maternidade, sobre amamentação, e esses conteúdos são com base em tudo que eu estudo e na experiência que eu venho vivendo dentro do consultório com as mães que eu tenho contato. Então esse grupo é para conseguir chegar ainda mais próxima da tua necessidade e te conduzir então para uma amamentação efetiva. Você encontra o link para participar desse grupo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Gente, uma outra coisa. Eu tenho percebido que vocês assistem os vídeos, mas nem todas de vocês estão inscritas aqui no canal. Então se inscreva, aproveita agora, já se inscreva aqui no canal, que dessa maneira também, se você deixar as notificações ativadas, você sempre vai ser notificada quando eu colocar um conteúdo novo. E o YouTube também entende que esse conteúdo é relevante e consegue então mostrar esse conteúdo para mais mães. É uma maneira que você consegue me ajudar a disseminar então essa ideia de conseguir amamentar para mais mulheres e para mais mães. Bom, vamos lá então. Bom, olha, a gente sempre faz algumas atitudes dentro do aleitamento materno que às vezes nós achamos que está até ajudando, mas essas atitudes podem, então, estar, na verdade, atrapalhando todo o nosso conceito em relação à amamentação. E eu separei, então, 4 delas para você aqui nesse vídeo. Então, vamos falar um pouquinho delas. A primeira delas que eu quero falar para vocês é em relação a marcar as horas das mamadas. Isso, determinar horas que o bebê precisa mamar. Então, quando você determina que o bebê tem que mamar em diferentes horários, tipo de 3 em 3 horas, ou 15 minutos em cada seio. Então, quando você coloca essa determinação, essa regra em horários, acaba que o bebê não mama em livre demanda. E nós sabemos a importância da livre demanda em relação ao desenvolvimento do bebê, em relação a atender às necessidades dessa criança. E também porque nós, adultos, somos cheios de rotinas. Nós temos as nossas rotinas como mulheres, como mães, donas de casa, na profissão que você tem, enfim. Mas nós temos as nossas rotinas como adultos. E o bebezinho, quando chega, a gente já quer assim de cara que ele também tenha rotinas. E se você adaptar essas mamadas cronometradas dentro do aleitamento materno, você força o bebê a ter uma rotina. Então, amamentando em livre demanda, ou seja, quando você oferecer o peito para o bebê, quando ele solicitar, pelo tempo que ele quiser, aos poucos, ele mesmo vai se adaptando e fazendo a própria rotina dele acontecer. Uma outra atitude que você pode fazer, às vezes, por não ter informação ou porque recebeu alguma informação de que isso seria positivo dentro do teu aleitamento materno, seria a oferta de bicos artificiais. E isso, o que acontece com o bebê? Ele muda o padrão de sucção dele, ele muda o jeito de abocanhar, ele muda o jeito de fazer a extração do leite quando vem um bico artificial para a boquinha dele. Ou seja, quando vem um bico artificial é diferente de quando vem a mama. O bico artificial é mais rígido, mais duro, ele muda o jeito de fazer essa sucção. Onde no bico da mãe, né, ali na areola da mãe, o que acontece então? Ele tem ali um bico mais flexível, uma areola mais molinha, ele consegue abocanhar melhor e conseguir fazer uma extração melhor do leite. E nessa confusão toda de que uma hora vem um bico, outra hora vem um seio, ele pode se confundir e isso pode acabar então levando ao insucesso da tua amamentação. A oferta de bicos artificiais, às vezes, pode ser por uma falta de informação mesmo. Por exemplo, vou citar um exemplo básico. A mãe que não tem bico, ela acha que ela não vai conseguir amamentar pelo fato de não ter o mamilo mesmo, o bico ali do seio. E aí, então, ela começa a utilizar de conchas para poder fazer esse bico ficar protuso, esse bico aparecer. E aí, então, nessa utilização de conchas para fazer esse bico aparecer, ou colocar um bico de silicone, um protetor de mamilo, para esse bico ressaltar para fora, acaba causando uma confusão na cabeça do bebê, onde ele não sabe mais fazer a sucção no peito da mãe sem que esteja com um bico de silicone. Consegue entender? Então o bebezinho ele pode ficar confuso em relação a que momento ele vai receber com o bico de silicone, em que momento ele vai receber o seio da mãe ali
sem nada. Então, o ideal é que você tente oferecer o teu peito limpo, sem nenhum bico, sem nada ali entre você e o bebê. Até porque, quando você oferece ali com um bico de silicone, um bico artificial, ele não tem um contato pele a pele com o teu seio e isso também acaba prejudicando o aleitamento materno. Agora, se você falar para mim que precisa ofertar ou um complemento ou o teu leite materno de uma maneira em que você não esteja, alguém precisa fazer isso para você, a melhor opção então é você oferecer no copinho e não em uma chuquinha. Assim você consegue preservar a sucção dele no seu peito de uma maneira assim efetiva. Ou seja, ele não vai se confundir, porque o copinho ele é muito parecido, os movimentos que ele precisa fazer para ordenhar, para tirar o leite do copinho, são muito parecidos com o movimento que ele precisa fazer para tirar do seu peito. Então você consegue preservar o movimento de sucção do seu bebê. Uma outra coisa que pode colocar em prova a sua amamentação é o estresse materno. Isso porque quando o bebê chega na sua casa, muda toda a sua rotina e acaba que ficando um pouco bagunçado, tudo aquilo que podia estar no lugar. Então, ou seja, nesse momento é preciso que você respire, tenha calma e aceite que tudo isso vai passar. Por que eu falo isso? Porque o estresse ele pode influenciar e muito em relação à tua produção de leite materno. Ou seja, se você ficar estressada, não se empoderar, o que vai acontecer? A sua produção de leite vai ser afetada. E aí, então, você vai precisar tomar outras medidas para aumentar a produção de leite. Então, por mais que você se prepare para esse momento da chegada do bebê, acredite, quase nunca você vai estar 100% pronta esperando esse bebê chegar. E aí, então, quando acontecer toda essa mudança nos seus hábitos, toda essa mudança dentro da sua casa, você pode estranhar. Por isso que é muito importante você contar com alguém. Se você tiver alguém para contar, então conte com a ajuda dessa pessoa. Uma ajuda prática. Ou seja, se você disser a ela aquilo que você precisa, a probabilidade de você conseguir manter tudo nos eixos é muito maior. E por último, e não menos importante, seriam os palpites e também os aplicativos de celular. Por que eu digo isso? Quando um bebê nasce, o que acontece com a nossa família toda, com os nossos amigos? Todos ficam PhDs em amamentação, em maternidade. E aí você começa a receber uma enxurrada de palpites, uma enxurrada de experiências positivas e negativas referente à maternidade. E aí, então, tudo isso começa a fazer uma confusão dentro da tua cabeça e aquilo que você acreditava fielmente que era certo pode se tornar tudo errado e aí você coloca em prova a tua amamentação. E quanto aos aplicativos de celular, precisa tomar muito cuidado em relação a qual tipo de aplicativo você coloca, porque alguns fazem dos nossos filhos parecerem robôs. Eles têm que acordar de tal hora a tal hora, dormir de tal hora a tal hora, eles precisam comer de tal hora a tal hora, e isso tudo acaba tirando você de uma rotina natural que vai acontecer naturalmente dentro do teu processo de aleitamento materno, dentro do processo da tua maternidade. Então, pode ser que os aplicativos nesse momento acabam tirando um pouco a sua atenção, tirando um foco da tua atenção em relação à maternidade linda, maravilhosa que você poderia estar vivendo e querendo ali então colocar regras e rotinas em algo que naturalmente vai se encaixar e vai acontecer. Bom, eu coloquei aqui para você então 4 atitudes que eu considero fundamentais que podem atrapalhar o processo da amamentação. Então, se você já gostou desse conteúdo, eu te peço para deixar o teu like, compartilhar esse vídeo com mais mães, para que outras mães também possam entender um pouquinho mais sobre esse processo do aleitamento materno e as coisas, as nossas atitudes que possam estar atrapalhando o aleitamento materno ser efetivo e ser prazeroso. Aqui do lado eu deixei separado para você mais 2 vídeos que podem estar te ajudando nesse processo do seu aleitamento materno. Um grande beijo, eu te encontro por aqui.